2 Coríntios, capítulo 1. Nesta semana, eu li uma frase do pastor Luciano Subirá que me impactou muito. Eu estou lendo um livro dele e para mim era como se essa frase fosse o suficiente para o restante todo do livro, embora o restante do livro tenha um mundo de outras coisas tão preciosas. A frase diz assim: não é uma questão de mérito, mas de esvaziamento para o preenchimento. Não é uma questão de mérito, mas uma questão de esvaziamento para o preenchimento. É possível que você responda ou você emita aí, mesmo que internamente você não entendi. Mas se você começar a pensar, o Espírito Santo te leva a entender. Não é uma questão de mérito, mas de esvaziamento para preenchimento. E sem dúvida, o contexto nos ajuda a entender a frase ou a nos aprofundarmos, expandirmos, aquilo que a frase traz de verdade. Ele está dizendo assim: quando alguém recebe algo de Deus, quando alguém alcança alguma coisa, quando alguém conquista alguma coisa, não é questão de merecimento. Mas então por que alguns alcançam, outros não? Por que alguns batalham a vida inteira e não tocam, não conseguem, não alcançam? Não é uma questão de merecimento, mas de esvaziamento para preenchimento. Todas as vezes que eu e você nos esvaziamos diante de Deus, Ele pode trazer algo novo, Ele pode trazer algo maior. Isso tanto vale para o físico, por isso que quanto mais eu oferto, mais eu me esvazio, mais eu tenho espaço para Deus derramar mais. Isso é por fé, não é porque o pastor fala de dízimos e ofertas. Não, Senhor, é porque eu entendi, quanto mais eu dou, mais eu recebo. No sentido de dar, quanto mais eu me esvazio, mais eu recebo de Deus. Não é uma questão de mérito, de merecimento, mas é uma questão de esvaziar-me para que Ele preencha. Senhor, quais são as coisas que eu preciso que o Senhor me toque? Eu preciso esvaziar-me. E uma das coisas assim interessantes e pouco estudadas, às vezes não vista de forma alguma por muitos de nós, é que o esvaziamento da mente, do intelecto, ele pode acontecer de duas formas. A primeira é porque nunca entrou nada. Então é possível que uma mente seja vazia e ele não consiga um bom emprego, porque ele não ocupou a mente com o conteúdo necessário. É possível que alguém sem valores do reino de Deus, como a maioria das pessoas que batalham e lutam, militam por alguma ideologia, por essas questões da pós-modernidade toda que visam destruir os valores do reino de Deus, vão chamando alguém de conservador e destroem também os valores de família. É possível que alguém nunca tenha recebido algo de Deus, mas aquele buraco, aquele vazio de valores será preenchido pelo maligno, com ideias, com revoltas, com atitudes contrárias àquilo que é senso comum, não só moral, mas senso comum de andarmos em comunidade, em coletividade. Então é possível que alguém, no esvaziamento da mente, na verdade seja só resultado de nunca ter colocado algo de valor na sua mente. Mas há um esvaziamento também, que é quando eu, mesmo conhecendo profundamente,
eu me lanço aos pés do Senhor, eu renuncio a mim mesmo, eu me esvazio diante do Senhor, e Ele vem e traz mais revelações, mais entendimento, mais luz. E eu e você precisamos guardar isso. O nosso intelecto, que no lado mais encostado com o mundo físico é o cérebro, o nosso intelecto, que no lado mais encostado com o mundo espiritual é a nossa mente. Então imagina uma interface que une o mundo espiritual ao mundo físico, e essa interface é o nosso entendimento, é a nossa mente, é o nosso cérebro. Fisicamente é o cérebro, neurônios. E não só neurônios, elementos químicos, células, massa encefálica e tudo que acontece aqui nessas partes tão delicadas do cérebro. Essa parte física é o que encosta no mundo físico, mas ela também tem um lado que o médico não descobre, o cientista não consegue analisar, que é da mente. Nem mesmo os mais preparados para entender a mente, lá na psicologia, na psiquiatria, eles podem tocar no que realmente a mente é em relação ao mundo espiritual. O meu intelecto, o seu intelecto precisa de conteúdo. Precisa de conhecimento, precisa de verdade. E só a verdade nutre realmente o nosso intelecto. Aí você vai entender porque nesse século Satanás se levantou para valer, para ensinar na escola, para ensinar desde as crianças, para ensinar de uma forma muito agressiva na universidade, que a verdade não existe. A verdade pode ser a sua verdade. E não estão totalmente errados, porque nenhuma heresia, nenhuma mentira, nada pode ser criado, a não ser que seja algo distorcido do que foi criado. E o maligno não cria nada. O único que tem poder de criar todas as coisas é Deus. E Deus estabeleceu no mundo físico, como também no mundo espiritual, todas as suas verdades absolutas, suas leis. A única coisa que o diabo faz é manipular, corromper, deturpar aquilo. Então ele gera alguma ideologia em cima de deturpações de algo que é genuíno, de algo que é verdadeiro. Então é possível que alguém esteja estudando, mas tome todos aqueles elementos verdadeiros e corrompidamente os leve para outros fins. E aí dentro disso, uma dessas corrupções é: a verdade não existe, cada um tem a sua verdade. Não, cada um tem uma porção de informações em função do lugar onde está. Eu vi de uma determinada posição, eu vi de um determinado ângulo, eu vi determinados aspectos que o outro não viu, mas a verdade existe, e ela é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando alguém estuda lá na faculdade ou no colégio ou em qualquer curso, ou lendo um livro ou assistindo alguma coisa ali quase que sem muita pretensão, ele recebe uma verdade, seja sobre química, seja sobre matemática, seja sobre biologia, seja sobre limpar cabelo, não importa o que, ele recebe uma verdade e aquilo produz mudanças. Porque o intelecto se nutre de verdade. E ele cresce. E ele resolve o problema. E ele amplia. E ele ajuda outros. Porque ele vai crescendo no intelecto. Com o quê? Com verdades. E repito, podem ser as verdades da matemática, podem ser as verdades dos costumes populares, pode ser a verdade, sobretudo, do reino espiritual, do mundo espiritual. E quando alguém cresce intelectualmente lá na engenharia, ele está recebendo algo que vem de Deus, porque quem criou aquelas leis da natureza, aquelas leis físicas, aquelas leis biológicas, aquelas leis que regem o universo, foi o Senhor. O meu e o seu intelecto precisam se nutrir de verdades. E o diabo, sabendo disso,
planta para essa geração daqui para frente a ideia de que cada um tem sua verdade, é o que você quiser que inventa. O meu corpo é meu direito, é eu que faço o que eu quero, sou eu que eu quero, é o que eu quero, acabou. Não, existem verdades, existem conceitos, princípios, elementos que nos fazem prosperar, não só nessa terra, mas por toda a eternidade, e nos fazem também viver em comunidade, viver em interdependência. E esses elementos, eles precisam nutrir meu intelecto. Muitos deles são temporais, são só para a vida física. Eu preciso deles, mas eu não posso ficar só com eles. Eu preciso daquelas verdades, daqueles elementos, princípios do reino de Deus, que me levam para a eternidade. Então eu preciso estudar as ciências humanas, mas eu preciso também me encher da palavra, porque se o meu intelecto estiver vazio das ciências humanas, eu não prospero nessa terra. E se o meu intelecto estiver vazio das ciências espirituais, eu não prospero nem nessa terra, nem na eternidade. Não é um esforço seu em ler Bíblia. Não é um esforço meu em estudar e me aprofundar. Não pode ser só um esforço. É um entendimento. Eu entendi que o meu intelecto, a parte mais colada no mundo físico é o meu cérebro, a parte mais colada no mundo espiritual é a minha mente, precisam ser inundados de verdade. E não podem ser a minha verdade. Aí vale a pena você dizer que cada um tem a sua verdade. Precisa ser a palavra de Deus, a verdade absoluta do Senhor. Eu preciso disso. Então, irmão, se você e eu entendemos realmente que isso é necessário, eu e você precisamos nos empenhar prioritariamente na nossa vida em encher nosso intelecto das verdades de Deus. E o que está acontecendo é que a gente enche o nosso intelecto o dia inteiro de fotos e notícias e informações que você não sabe a fonte, você não sabe a origem, você não sabe nem se é verdade, e talvez grande parte, se não a maioria que nós estamos recebendo hoje, não são verdade. Você pode abrir, eu sempre segui o UOL, e eu tenho dificuldade, ultimamente eu tenho tido muita dificuldade de ler notícias no UOL. E você pode analisar lá, a maior parte daquelas notícias são mentira. A maior parte das notícias que você vê no Jornal Nacional, ou lá no UOL, ou em qualquer um portal que você tem de notícias, é mentira. E a mentira não vem só como alguém inventou algo. A mentira vem como alguém pegou fatos e colocou para você de tal forma que te indica, te estimula, te induz a pensar alguma coisa que não é verdade. Isso se chama desordem da informação. E você pode abrir o UOL, e eu estou citando o UOL, e essa semana eu publiquei alguma coisa que eu ainda não sei o que foi. E o Twitter falou assim, sua conta está bloqueada. Não tem problema, eu não vou parar de... E ele diz assim, se você deletar aquilo, você estará confessando que você fraudou, você burlou as regras da nossa comunidade. Não, eu não vou deletar. Então, se você não deletar, você não tem a conta de volta. Então, obrigado, eu não tenho a conta de volta. E cada dia mais nós vamos ser quem? Ou proclama a verdade de Deus, ou se amolda ao mundo que o diabo está cirandando aí livremente. Então o UOL, que publica notícias, publica na sua maior parte de notícias, pelo menos naquela página, mentiras. E eu não estou dizendo mentira porque o jornalista vai chegar para mim e vai provar que aconteceu. Aconteceram aqueles fatos. Todos aqueles elementos são reais, mas a forma com que se coloca-se para que o leitor tenha uma outra ideia. A favor de A ou contra B, a favor de B ou contra A, ou a favor da indústria, ou a favor do comércio, ou a favor da ideologia.
E esse é o mundo da fake news. Esse é o tempo da fake news. Sempre existiu, mas no nosso tempo nunca se publicou tanta mentira como vemos agora. Por quê? Porque se o intelecto for nutrido com mentira, quem domina é o pai da mentira. Mas se o meu intelecto for nutrido com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, ainda que seja a verdade da ciência, olha, não foi isso que aconteceu. Eu fui a fulano e eu entendi, foi isso que aconteceu, mas eles manipularam a intenção política, a intenção comercial, a intenção maligna, manipulou de tal forma que agora parece uma outra coisa, e põe todo mundo um contra o outro, e cria uma treva que não deixa ninguém prosperar. É isso mesmo, isso é o maligno, nesse tempo chamado tempo de fake news, para que o meu intelecto, o seu intelecto, se acostume com que cada um tem sua verdade, cada um fala o que quer, cada um tem sua opinião, e no fundo ninguém sabe direito o que aconteceu. Então, na ausência, no meu intelecto, da verdade, o maligno preenche com seu engano. Você está entendendo isso, irmão? Eu preciso saber se você está entendendo isso, que quanto mais eu e você deixarmos de preencher nosso intelecto com o nutriente, os subsídios da verdade, mais nós seremos manipulados pelas nossas emoções. E mais o maligno vai poder cirandar através da mentira, nos levando a engano. E criamos um prumo, achando que ele é retinho, mas ele é todo torto, acerca de qualquer assunto da vida. Então, no meu intelecto, eu preciso inundar da verdade. Ler a Bíblia, ler o texto bíblico, estudar a palavra, reouvir a mensagem, reassistir a ministração, me aprofundar mesmo. Isso não tem nada a ver com você passar a semana assistindo todo mundo na internet. Não tem nada a ver com você assistir 15 pregadores na internet. Isso tem a ver com o quanto você realmente está diante de Deus, e não importa qual canal está sendo usado, recebendo algo de Deus no seu espírito. Eu preciso nutrir meu intelecto da verdade, porque se ele estiver vazio, segundo a doutrina e a teologia que Jesus ensinou, os espíritos que andam vagueando pelo espaço, por lugares áridos, eles encontrando uma casa vazia, eles entram. E eu preciso, Senhor, não me encher de você. Isso mesmo, concordo, pastor, isso mesmo. Você viu a mensagem domingo? Isso mesmo, puxa vida, olha, eu estou de acordo, pastor, conta comigo, pastor. Não, eu não preciso. Senhor, pastor, que lindo, maravilhoso aqui, ó, não sei quantos comentários. Não, nada disso que a gente precisa. Senhor, eu entendi, eu estou indo para o teu altar, eu estou mudando minha vida hoje. Eu vou nutrir meu intelecto, meu espírito, minha mente e também meu cérebro da tua verdade. Eu vou gastar mais tempo lendo a Bíblia, eu vou gastar mais tempo lendo livros que me ensinam sobre a Bíblia, eu vou gastar mais tempo no teu altar, eu vou gastar mais tempo orando, eu vou gastar mais tempo em comunhão com o Senhor no altar, na adoração, no louvor, na minha igreja, na célula, no pequeno grupo. Eu vou gastar mais tempo diante do Senhor para que minha mente, meu intelecto seja nutrido da tua verdade. E aí eu vou com você para a palavra. E 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo escreve e Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Se você quer encher, abundar da palavra, da verdade, pega um versículo desse, por exemplo, e vai lá para o mapa. Onde é a região da Acaia? Olha, o apóstolo Paulo andou por aqui. Onde fica Corinto? Olha que interessante. Eu nunca pensei, gente, que engraçado. Eu nunca pensei que era naquele lugar. Irmão, vai dar valor à palavra. Eu quero gastar tempo, eu quero estudar isso aqui. E hoje está tudo aqui à mão, irmão. Está tudo aqui à mão.
Eu quero. Pastor, me fala aí onde encontra esses mapas. Eu vou te mandar o link, pode me perguntar. Eu vou te mandar o link onde tem as coisas. E você vai ampliando o entendimento. Olha que coisa interessante. Que cidade hoje é Corinto? Como está aquela cidade hoje? Que região é aquela? Quais as cidades que estão naquela região hoje? Olha que interessante. Tem alguma coisa dos dias de Paulo? Olha, e você vai ampliando o interesse, a fome e nutrindo a mente com verdades de Deus. Decida ser assim, irmão. Decida ser assim. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí você pode também, para um outro processo aqui, que é delicioso, irmão, e que põe a nossa mente em funcionamento. Gente, imagina que alguém chegou lá em Corinto, isso devia estar relacionado a alguma pessoa que em Corinto recebeu a carta de Paulo. Como é que chegavam as cartas? Quem é que trazia a carta? Foi um rolo, o rolo tinha um selo, o selo era lacrado. Olha que interessante. Então imagina alguém recebendo, e saiu a notícia lá no WhatsApp da igreja em Corinto, chegou uma carta de Paulo, e aí começa a passar a notícia, chegou a carta, cadê? Eu quero saber o que ele está falando, e a igreja se reuniu para ler a carta de Paulo, e os irmãos comentavam a carta de Paulo. Não tenha dúvida que teve gente que criticou a carta de Paulo, não tenha dúvida que teve gente que se resistiu à carta de Paulo, não tenha dúvida que teve gente que falou assim: Senhor, obrigado por essa palavra. Não tenha dúvida que teve gente que falou assim: que é carta de Paulo? Não, eu não pude. Compromisso, rapaz, estou trabalhando, nem quis saber, nem lê mais. Como hoje. Tem gente que vem ou não vem, ouve ou não ouve. E a pessoa ministra que é algo de Deus, e o sujeito sentado no auditório nem se atira, ele só tem uma coisa: meu problema. Ele não ouve, ele não recebe, ele não cresce, ele não amplia a visão, ele só fica com a minha vida é horário, agora eu tenho essa semana, é só aquilo que é dele, e acabou. Ele não absorve, ele não recebe energia que vem de fora, ele não oxigena nem a mente, nem o corpo, nem a alma. E eu estou ministrando isso a você para que você não seja assim, que você seja sempre alguém tão sensível diante do Senhor, que você seja alguém que está sempre: Senhor, olha, mais de Deus, mais da palavra. Então eu quero ler as cartas de Paulo. Senhor, até hoje não é do mesmo jeito, não vem num cavalo, não demora 3 meses de Roma para chegar em Corinto, não é assim, não é um rolo, aqui no meu celular. Eu posso clicar aqui e ler a carta de Paulo, e o que tem nela? Tem verdades de Deus que vão nutrir meu intelecto, vão mudar a minha forma de pensar, de ver todas as coisas. Aí eu vou descobrir que aquele meu problema, que parecia ser um negócio, meu Deus do céu, é um negocinho desse tamanhozinho, meu Deus, agora está entrando conhecimento. E o conhecimento da palavra produz fé. Eu quero isso para mim, Senhor. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Diga: tribulação. Se eu vou inundando o meu intelecto de conhecimento, eu não posso apenas contar que eu vou ouvir a mensagem do pastor Sóstenes. Eu gosto de ouvir a mensagem. Não, eu não gosto tanto. Uns gostam, outros não gostam. É assim mesmo. Eu gosto de ouvir o tal pregador na internet. Não, uns gostam, outros não gostam. Não, Senhor, não é isso não. Eu quero receber algo que amplia meu entendimento, que nutre meu intelecto. Ele não vai ficar vazio, ele não vai ficar, Senhor, à mercê de tudo que o inimigo gostaria de plantar aqui. Ele vai ficar preenchido com tua verdade, com luz. Então eu quero saber, o que é tribulação, Senhor? Pastor, tribulação é o que eu estou passando, pastor, a vida inteira. Não, tem nada a ver tribulação. Tribulação, a palavra aqui, que no original grego significa tribulum, ou que é tribulum, que significa uma peça, um aparelho. Imagina uma bandeja como essa daqui, cheia de preguinhos, e o
o homem da casa, o dono da casa, ou aquelas mulheres que cuidavam lá da colheita, não importa, alguém pegava aqueles feixes de trigo, colocava em cima da bandeja de tribulum, cheia de preguinhos, e balançava, e sacudia, e levava para o alto. Isso era feito geralmente na eira da casa, no terraço, lá em cima, e ali naquele lugar o vento batia. Então quando ele sacudia a bandeja, a palha subia, o vento levava e caía de volta na bandeja só o grão. E sacudia de novo, e aqueles preguinhos, aquela tábua cheia de preguinhos, ia fazendo com que a palha se desprendesse do grão, que o que interessa é o grão. E vem o Senhor, vem Paulo, vem aqui os tradutores também na Septuaginta e traduzem essa palavra tribulum e colocam ela aqui, porque o Senhor é quem nos conforta em toda tribulação. Ao decorrer do tempo nós fomos adicionando a essa palavra uma conotação muito nossa. Tribulação, problema, Senhor me livra da tribulação. Deus não vai me livrar da tribulação, graças a Deus. É que isso, pastor, você não sabe o que eu estou sofrendo, pastor. Que o Senhor não me livre das tribulações, mas que eu tenha entendimento no meu intelecto do que é tribulum. Não apenas o entendimento da etimologia da palavra, mas o entendimento daquilo que acontece na minha vida. Por isso eu quero entender, Senhor, que toda tribulação que eu passo, toda luta, toda dificuldade, não é para me agredir, não é para me afrontar, não é porque o Senhor esqueceu de mim, é porque o Senhor está separando a palha do trigo. O Senhor está me tirando a palha, o Senhor está me tirando aquilo que é da carne, aquilo que é da humanidade, aquilo que não tem valor. O Senhor está me trabalhando, o Senhor está trabalhando em mim, está me santificando, me purificando, me aperfeiçoando. Isso que é tribulação na vida da igreja. Alguns ficam discutindo, a igreja vai passar ou não vai para a grande tribulação? Não, pela pequena tribulação, pela grande tribulação. Irmão, a tribulação não é exatamente uma guerra específica, um período de tempo específico. A tribulação são oportunidades que Deus põe para mim e para você, e que não é o diabo que está se andando, é o Senhor que está permitindo para separar a palha do trigo. Por isso Paulo vem e diz assim: eu me glorio nas tribulações. Ah, Senhor, eu nunca tinha pensado assim. A primeira vez que eu fui a Israel, quando eu cheguei no mar da Galileia, eu falei assim: é aqui? É aqui. Eu nunca imaginei que fosse, eu nunca pensei que fosse assim. Olha, completamente diferente de tudo. E tudo que você vai aprendendo em Israel, você fala assim: meu Deus, eu tinha outra ideia. E às vezes acontece quando você conversa comercialmente com alguém por muito tempo só por telefone. Um dia você se encontra com aquela pessoa: meu Deus, eu fazia outra ideia de você. Olha, porque a gente vai criando nossas ideias, mas o Senhor quer que a gente tenha entendimento do que é a verdade. Então quando a gente se aprofunda, seja indo lá na terra de Israel, seja vendo pessoalmente, sendo indo apurar as coisas de fato, ou sendo lendo aqui e nos aprofundando, a verdade vem. Então, Senhor, tudo que eu estou passando e reclamando, a vida é uma droga, meu Deus do céu, olha o Senhor, eu peço oração a todo mundo, me livre. Eu não venci porque eu ainda estou cheio de palha. Eu estou querendo que o Senhor me livre. Eu estou procurando um caminho de felicidade, um caminho em que eu me realize. Não, Senhor, eu agora quero, pelo entendimento de uma verdade no meu intelecto, eu quero tuas tábuas de tribulum. Eu vou correr delas, eu não vou em direção a elas, eu vou fazer de tudo para evitá-las, Senhor, mas eu quero que elas venham todas as vezes que o Senhor disser: precisa tirar essa palha aí, Sóstenes. E quando elas vierem, e elas chegam surpreendentemente, elas chegam às vezes no formato de uma ofensa, elas chegam às vezes na forma de um problema no trabalho, um problema material, financeiro, um atrito com alguém. Ah, Senhor, o diabo não vai me cirandar, o diabo não vai me enganar, o diabo não vai cirandar comigo com enganos, porque no meu intelecto tem verdade.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, Senhor, não tem nada que aconteça na minha vida que eu não vá colocar na conta do tribulum. O Senhor vai tirar palhas daqui, Senhor. O Senhor vai me mudar a forma de pensar. Ele é quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Mudei minhas orações. Eu não estou pedindo ao Senhor que me livre daquele trabalho, que me livre daquele vizinho, que me livre daquele familiar. Eu não estou pedindo mais ao Senhor que me livre dessa opressão. Eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor me faça vencer no meio de todas essas circunstâncias. Eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor me conforte no meio das minhas tribulações. Há um evangelho sendo pregado por aí há muito tempo, de que, ou no coach, você é o cara. Ou então, na religiosidade assim, bem baixinha, é o diabo. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus sabe como você está. Deus vai ter misericórdia de você. Deus vai te ajudar. Oh, Deus, ajuda essa pessoa. Oh, Deus, que ela não sofra mais. Oh, Deus, que ela não tenha mais esse problema. Oh, Deus, se for preciso até manda embora, Senhor. Mata aquele sujeito que dá o problema. Meu Deus. Não, Senhor. Não, Senhor, eu quero ter olhos espirituais para toda e qualquer circunstância da minha vida. E eu quero ver, eu quero distinguir, eu quero discernir. Porque quando vem tribulação, eu quero que aconteça o que tem que acontecer. Quando o tribulum entra em ação, minhas palhas irem embora e ficar o que é consistente. Por isso, agora eu estou entendendo por que Paulo escreve na sua carta que o Senhor nos conforta no meio da tribulação. Agora, se você e eu vamos fazer isso, lemos o restante do versículo. Paulo diz assim: para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer tribulum. Mas qual foi a palavra que você encontrou aí? Em qualquer? Angústia. Num entendimento, com o intelecto já cheio de verdades, num raciocínio simples, numa interpretação simples, eu posso declarar que tribulação e angústia são da mesma esfera. Alguém me diz que a minha angústia é porque eu estou em depressão, porque não sei o que. A Bíblia diz que há tristezas que são do mundo, são para a morte. Mas as tristezas que Deus permite vir, as angústias que Deus permite vir, os tribulums que Deus permite chegar a nós, são para salvação, são para a palha ir embora. Eu estou mudando minha forma de pensar, Senhor. Então eu vou experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Por um simples episódio, eu estou nutrindo meu intelecto de verdade, não de fake news, não de placebos, não de conceitos religiosos, não de ideias. E eu quero dizer a você, eu não tenho nada contra coach. Tem coaches que são realmente profissionais preparados para ajudar alguém a enxergar longe, a se apropriar das habilidades. Existe gente assim mesmo, mas como sempre, existe um mundo de gente que só quer se aproveitar de dinheiro, ou então estão trazendo isso para dentro da igreja, como se o reino de Deus, a vida cristã, a vida de santificação, fosse a gente somar um mundo de coisas, ideias e lógicas e coisas assim do intelecto, e a gente, uau, agora eu posso todas as coisas nele, não em mim. Então, Senhor, eu estou enchendo meu intelecto da Tua verdade. Eu estou enchendo meu intelecto do entendimento da palavra do Senhor. Não da opinião do pastor, não do que eu acho, não da interpretação, mas da palavra do Senhor. O Senhor me conforta no meio dos meus tribulums. Então eu nunca mais vou pedir ao Senhor: Senhor, me livra desses tribulums. Não, Senhor, me conforta. Esteja comigo, esteja ao meu lado. Esteja, Senhor, me trazendo o que é melhor para ser executado no meio dessa tribulação, de tal forma que logo, logo ela passe e eu não leve comigo a palha que eu carregava antes. Você está entendendo, irmão? Ele é quem nos conforta em toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. E aí vem um foco, um propósito de Deus para nós aqui nessa reunião, nessa noite. Um foco, um propósito de Deus para esses 18 anos de igreja.
um foco e um propósito de Deus para a sua vida. Você pode continuar aqui ou você pode ir para qualquer outro lugar do mundo. O foco de Deus é que eu e você nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo. Caráter, personalidade e frutos de Cristo. Nesse mundo em que cada dia mais eles vão nos tornar ilegais. Eles vão nos fechar as portas, não é só do Twitter, é de qualquer acesso. E uma hora eu vou falar assim, se você quiser ter acesso às suas fotinhas, à sua vida, à sua profissão, aos seus clientes, ao seu dinheiro no banco, assina aqui, olha, um pacto com o anticristo. E eu e você vamos ter que dizer, sinto muito, mas é não. Ah, Senhor, eu quero estar pronto para aquele momento. Eu não quero ser pego de surpresa naquele momento e tremer as barras e falar assim, eu não teve jeito. Não, Senhor, eu quero ser preparado. Então, Senhor, mesmo que eu enfrente confrontos, eu quero ter no meu intelecto a Tua verdade. Eu quero ter na minha boca a Tua verdade. Eu quero ter no meu estilo de vida a Tua verdade. E a Tua verdade vem e diz assim, que eu vou ser amadurecido na vida do corpo de Cristo. Não é para o Senhor me satisfazer em todas as minhas necessidades, mas é para que, assim como eu estou sendo confortado nas minhas tribulações, eu possa confortar, consolar a outros que também estão em angústia. Leia de novo o versículo. Leia comigo. Ele é quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Essa é a missão da igreja. Esse é o motivo por que estamos nessa reunião, porque caminhamos como igreja há 18 anos, porque eu ministro, porque temos estudos, porque oramos, porque discipulamos, porque atendemos lá no gabinete, porque confrontamos muitos, porque você é confrontado inúmeras vezes, eu sou confrontado inúmeras vezes, por quê? Para que a gente saia desse nível, suba de estação, cresça, viva a santificação e nos tornemos cada vez menos palha e cada vez mais parecidos com Cristo. Essa é a vida da igreja. Mais do que conquistas. Que eu e você nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus. Mas como é que eu posso me tornar mais semelhante a Jesus se o que eu tenho no meu intelecto é vazio? Eu não sei, eu não leio. Pastor, eu não gosto de ler. Pastor, eu nunca fiz um seminário, pastor. Então, assim, pastor, eu sou um crente cheio de fé, mas assim, o Senhor é que tem essas revelações de Deus. Não, Senhor, eu sou teu filho, teu Espírito habita em mim, e eu tenho uma caminhada de santificação. Eu quero crescer em conhecimento, eu quero crescer em fé, eu quero crescer em autoridade. Eu vou crescer, eu vou estar acima dos meus dilemas, dos meus desafios. Eu quero isso para a minha vida. Isso é o meu propósito como crente nessa terra. E passa, inclusive, pelo propósito de aprender a falar amém. Amém. Eu sei porque eu estou falando amém, Senhor. Leia de novo o versículo 4. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Essa frase significa o seguinte: olhe para essa lâmpada. Se essa lâmpada estiver bem em cima de você, você vai olhar diretamente para o filamento. E ela é uma lâmpada incandescente. Se você olhar para o filamento dela, mesmo para essa aqui que é LED, você cega um pouco a visão. Porque o que está acontecendo no filamento dessas lâmpadas é que há uma queima, há uma combustão. A energia entra por um polo, passa ali. Quando chega no filamento, ela encontra resistência. A palavra é essa mesmo, uma resistência. O filamento de uma lâmpada é uma resistência. E algo semelhante acontece lá na LED. Ela encontra resistência e a resistência produz queima, combustão. Por isso você encosta a mão na lâmpada, ela está quente. E essa resistência que produz queima, produz combustão, produz brilho, luz. O que ilumina é o brilho, não é a queima. Mas sem a queima não tem luz. Da mesma forma, minha vida e sua vida. Nós só vamos poder ser bênção para alguém
se nós estamos conectados na fonte da água viva, na fonte de energia, e a água chega girando os motores, ela chega em potência total, irmão, e ela passa por nós, e encontra mesmo a resistência do nosso ser finito que somos, ou dos nossos pecados, e ela produz combustão, ela nos queima, e o processo de santificação de Deus em nós, é o que leva alguém, leva a mim, leva você, a de alguma forma ser luz para o outro, não apenas transportando conhecimento intelectual, mas levando luz. E o Senhor vem e diz assim através de Paulo: olha, você só vai consolar o outro com a consolação que você recebeu de mim. Você só vai poder iluminar o outro com a luz que eu produzi em você. E a luz que eu produzo em você não é fake, é verdadeira. Ela tem combustão. Então por isso, pare de pensar que você não é atendido pelo Senhor, que você não deu sorte na vida. Comece a pensar: tudo que eu passo coopera para o meu bem. São tribulums, são tribulações, e que eu já sei de antemão que o Senhor está comigo nelas. Satanás pode ser a pior das ameaças que você traz. Pode ser algo que vai dizer assim: agora se acabou. Não, acabei, porque Deus está comigo, eu nasci de novo, o Espírito Santo habita em mim, e o Senhor está me conduzindo para a eternidade com Ele. Então por mais que seja terrível, por mais que eu tenha sido julgado lá na sarjeta, no desânimo, eu vou me levantar em nome do Senhor Jesus. Eu vou dizer: esse tribulum vai tirar de mim essas palhas que ainda estão aqui, eu vou me tornar mais parecido com Jesus, e eu sei disso, e esse consolo que eu recebo dele, eu vou poder compartilhar com outros. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 5: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos... Deixa eu voltar ao capítulo, versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Pense em Jesus na cruz do Calvário. Pensa em Jesus vivendo esses anos. Irmão, eu tenho muita dificuldade, e você tem muita dificuldade de contratar alguém, em lidar com alguém, e ter a ajuda de alguém, e a pessoa não sabe fazer as coisas, faz tudo errado. Você contratou alguém, gastou um dinheiro com aquela pessoa, fez o treinamento, na hora que aquela pessoa vai trabalhar, fez tudo errado e te deu um prejuízo. Ah, meu Deus do céu. Em determinadas instâncias é fácil, você demite e põe outro. Mas se é o seu cônjuge, se é seu parente, se é seu familiar, se o problema não é um trabalho que ele foi contratado para fazer, se são questões relacionais, e sempre pensa errado, sempre fala errado, sempre sente errado, você é uma pessoa que você tem que estar sempre cheio de cuidados, pisando em ovos, e a pessoa nunca ajuda, a pessoa é sempre sugando. Meu Deus, não tem jeito de eu demiti-lo. Eu vou ter que lidar com essa pessoa. Meu Deus, que dificuldade. E aí todas as vezes que eu penso nisso, o Senhor fala comigo assim: imagina o sofrimento que você me traz. Imagina o quanto você já podia estar lá na frente, você ainda está lerdo, lento na caminhada. Imagina os pecados que você ainda comete. Oh Senhor, é isso mesmo. Você está produzindo em mim sofrimento. Eu posso, num raciocínio, intelecto humano, pensar: ai meu Deus, deixa eu fazer alguma coisa para Deus, eu preciso pagar, ou eu preciso ser bonzinho, eu preciso agradar a Deus. Ou então eu e você, pelo conhecimento, falo assim: Senhor, eu me rendo à cruz de Cristo, só o sangue de Jesus pode cobrir os meus pecados. Senhor, o teu prêmio, a tua recompensa, pelo sangue derramado, pelo sofrimento na cruz do Calvário, é a minha vida cada vez mais cheia de luz. Então me queima, Senhor, limpa-me dos pecados. E aí não vem a acusação do diabo, não vem desânimo, não vem grilhão do diabo. Vem eu me levantar resiliente e com autoridade assim: eu continuo na presença do Senhor. Oh Senhor, eu quero esse entendimento. Eu quero, Senhor, entender que os meus pecados hoje fazem parte dos teus sofrimentos. Os meus erros
fazem parte do teu sofrimento. Se eu for líder, se eu olhar para alguém que está fazendo tudo errado, eu posso mandá-lo embora, ou eu posso descobrir aonde aquela pessoa vai se aperfeiçoar, e lá na frente vai se tornar alguém que está aqui na empresa há muito tempo e só prosperou. Ou então eu posso só demitir. Graças a Deus que o Senhor não me demite, Senhor. Graças a Deus que o Senhor diz assim: eu vou continuar com você, Sóstenes, porque eu tenho uma aliança com você, e a cada dia eu vou embora, eu vou caminhar com você, a palha vai embora, o grão vai ficar cada vez mais robusto, e você vai ficar cada dia mais parecido com Jesus. Irmão, é isso que Paulo está dizendo aqui. Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a meu favor. O Senhor está sofrendo na cruz do Calvário. Mas Jesus não está sofrendo mais, vai. Jesus já foi morto. O sacrifício da cruz do Calvário foi consumado antes dos séculos. É um fato espiritual, atemporal. O sacrifício que Jesus sofreu na cruz do Calvário, ele era físico e se encerrou ali no terceiro dia. Ele tinha um corpo ressurreto, já não estava sentindo dores mais. Mas espiritualmente, continua prevalecendo hoje como num só instante da eternidade. Então os pecados que eu vou cometer durante essa semana, irmão, que eu gostaria de não cometê-los, eles fazem parte do sofrimento de Cristo. E vem Paulo e diz assim: olha, esses sofrimentos se manifestam a meu favor em grande medida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós, se humilhou como servo até a morte de cruz, por me amar. Todas as vezes que eu me achar assim, inferior, baixa autoestima, alguém me ofendeu, eu vou me lembrar: o Senhor me ama. O Senhor me ama. Eu sou objeto do teu amor, alvo do teu projeto. O Senhor está investindo na minha vida. Eu sei quem eu sou. Eu conheço minha identidade em Cristo Jesus. Eu não vou me rebelar, eu não vou pisar nos outros. Eu vou me colocar num lugar de graça, de autoridade, de conhecimento, porque o meu intelecto não está vazio, o meu intelecto está cheio da tua verdade. E essa é a verdade do Senhor. O Senhor morreu na cruz no meu lugar, em meu favor. E aqui está escrito que da mesma forma que os teus sofrimentos são em meu favor, assim também transborda de ti para mim consolação. A gente tem ideia de consolação, de assim: eu estou muito triste porque aconteceu alguma coisa muito chata, muito difícil, uma coisa assim terrível, e alguém vem e me consola. Oh, tadinho, oh, Não é essa consolação, irmão, embora passe por isso também, mas não é isso aqui. Consolar é estar conosco na nossa dor. Qual dor? Aquela que é produzida pelo entendimento da luz. Que miserável pecador eu sou, Senhor. Quanta coisa errada eu fiz até aqui, Senhor. Olha as consequências, Deus. Nem a minha dor é fruto de ignorância, minha dor é fruto de plena luz. Eu estou entendendo decisões erradas, passos errados, atitudes erradas, omissões, ausência de conhecimento da Tua palavra, ausência de tempo no Teu altar. Ah, Senhor, sou eu o único responsável. Porque tudo que o Senhor faz para qualquer pessoa não é fruto de mérito, mas é fruto de esvaziamento que gera novo preenchimento. E eu não estou me esvaziando coisa nenhuma, eu estou cada vez mais cheio de mim mesmo, cada vez mais cheio do meu dinheiro, do que eu posso, do que eu quero fazer, do que eu tenho para fazer, da minha ideia, do que eu penso acerca da Tua palavra, do que é conveniente para mim. Mas hoje eu decido ir para o Teu altar de uma forma nova, Senhor. Eu quero me render a Ti. Não, pastor, eu tenho me rendido. Tem sim. Não, pastor, olha, é o seguinte, eu tenho orado, eu fiz uma campanha de oração, eu fiz uma campanha de jejum, inclusive. Não, e tem pessoas que estão jejuando. Eu falo: mas o que acontece é o seguinte, é que não muda. Não, peraí. Se eu me render no altar do Senhor, é impossível que Ele não venha por misericórdia e por graça. Se eu me esvaziar diante dEle, é impossível que Ele não venha para preencher. Não é por mérito, mas é porque Ele prometeu: eu virei, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, Senhor, eu tenho um alvo, um foco na minha vida.
eu quero que essa consolação do Senhor, o Senhor está comigo no meio da minha tribulação, venha, assim como o teu sofrimento coopera para mim, está escrito na tua palavra, o teu consolo virá a mim. Eu vou aprender a caminhar nessa situação. Eu vou ter vitórias do Senhor. Eu vou ter discernimento do Senhor. Eu vou ter revelações do Senhor. Eu vou ter crescimento no Senhor. A nossa esperança, versículo 7, a respeito de vós, está firme. Sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Diga, natureza da tribulação. Senhor, dá-me discernimento. Qual a natureza dessa tribulação? E é possível que num discipulado, alguém, pode ser o pastor, pode ser um crente que está realmente andando com o Senhor e do seu lado fala assim, mas isso aqui é porque você está vivendo desse jeito. Para você é normal esse tipo de fala. Nós estamos vendo aqui uma pessoa fazendo umas brincadeiras, que gravou um vídeo com as brincadeiras. Mas essa conversa, esse assunto aqui, esse jeito de falar, não é de um servo de Deus. É só uma brincadeira, pastor. Isso não é do servo de Deus. Se isso está dentro de você, é só uma brincadeira, não era verdade. Então, se é uma mentira que está dentro de você, você está o tempo todo dando legalidades ao maligno. Ai, pastor, você é muito sério, você é muito bravo, pastor. Não, é porque diz respeito à sua vida eterna, irmão. Diz respeito à obra de Deus em mim e em você. Então tem que ser como um general mesmo. Eu vou encarar isso e eu vou vencer. E Satanás, você vai para debaixo dos meus pés. E eu vou celebrar. Não é porque eu vivi uma vindinha assim, né? Eu vou celebrar é porque eu triunfei com Cristo Jesus, em quem eu posso todas as coisas. Ah, Senhor, então eu quero discernir a natureza da tribulação. Eu quero discernir a natureza das brincadeiras. Eu quero discernir a natureza das decisões. Eu quero discernir a natureza das frases, da fala. Eu quero, Senhor. E eu quero começar a cuidar do que eu falo, do que eu penso, do que eu faço, de como eu me ocupo, porque eu quero discernir a natureza. Eu não quero ser um crente chato, legalista. Não, Senhor, eu quero curtir a vida. Eu quero desfrutar do bem bom dessa vida. Eu quero comer do melhor fruto dessa terra. Eu quero ser uma pessoa que desfruta das coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós nessa terra. Eu quero ser uma pessoa que seja sempre agradável. Eu quero ser uma pessoa sempre que está envolvida nos bons e lindos projetos. Eu quero ser alguém sempre que tem para dar. E eu quero ser alguém sempre também que recebe. Eu quero uma vida linda, Senhor. Eu quero uma vida maravilhosa. Eu quero poder entrar e sair em qualquer circunstância da vida e estar em autoridade diante do Senhor, com graça, servindo e sendo servido. Eu quero, Senhor, eu não quero ser um crente chato, místico, não. Mas, Senhor, eu não quero ser um crente desatento, insensível, carnal, que nunca discerne a natureza das coisas. E é possível que eu veja alguma tribulação em que a natureza dela não tenha vindo de ti. Então ela tem que ir embora mesmo. Porque aí não é tribulum do Senhor, aí é um dardo do diabo, aí é uma cilada do maligno. Eu vou ter discernimento disso. Eu vou saber o que fazer, Senhor. Seja o assunto da minha vida, minhas emoções, minhas finanças, meu casamento, seja assunto de família, seja assunto do trabalho, não importa, Senhor. Eu quero ter discernimento nesses dias sobre política, Senhor. Nós vamos votar daqui a pouco, eu quero ter discernimento do Senhor sobre política. E quando eu manifestar meu discernimento, todos glorificarão o teu nome. Eu não quero entrar em discussão política. Eu quero ter discernimento do Senhor. Porque sou eu que vou votar. E não vou votar segundo o conceito do mundo. Eu não vou votar segundo a ideologia que eu escolhi. Eu não vou votar segundo as obrigações que a sociedade impõe. Eu vou votar segundo o discernimento do Senhor. Eu quero descobrir a natureza dessa tribulação que nós estamos passando na política brasileira. Eu quero, Senhor. Eu vou estudar, eu vou encher minha mente, meu intelecto de conhecimento da Tua verdade. Mas eu quero ser alguém que entende. Paulo diz, não ignoreis a natureza da tribulação. Paulo descreve aqui sobre uma tribulação que veio sobre ele. A ponto dele falar assim, acabou a vida, acabou. Agora acabou. É possível que Paulo tenha falado assim, Deus me abandonou. Sou eu que estou falando, não é o Senhor não. Mas como homem, é possível que eu e você, ou Paulo,
disséssemos: acabou, aqui entrei numa cilada, aqui o que eu fiz de errado, meu Deus, que agora acabou. Paulo diz isso aqui, nós achávamos que era para a morte, acabou. Aí ele vem com discernimento e diz assim: mas nós achávamos que era para a morte, para a gente não confiar em nós mesmos. Deus permitiu que a gente chegasse a um lugar em que a gente achasse assim: acabou. Mas até isso eu estou tendo discernimento da natureza desse fato. Era para que eu e meus companheiros não confiássemos em nós mesmos, mas confiássemos que, se está nesse nível, só Deus, se é só Deus, Ele vai fazer. Senhor, eu quero viver essa vida. Eu quero andar assim, dessa forma. Fecha os teus olhos. Essa manhã, ou você que está assistindo pela internet, você nem precisa vir ao altar. Mas você e eu precisamos, durante esta semana e os próximos dias da nossa vida, experimentar algumas mudanças de posicionamento, de atitudes. Senhor, eu não quero minha mente vazia, porque o diabo vai enchê-la. Medo, dardos, ideologias. Você pode olhar qualquer uma dessas pessoas, de partidos ou sem partidos, mas que estão com bandeiras ideológicas, que defendem isso, defendem aquilo, que falam isso, aquilo, não importa, são pessoas vazias, são pessoas vazias. Quando você consegue acessá-las com amor, elas se derramam porque elas têm necessidade de amor. São vazias. São vazias também de entendimento. Por isso que não veem as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, mas continuam defendendo tudo aquilo que acontece e que leva as pessoas, as nações, a sofrerem o que estão sofrendo ao redor do mundo. Não tem discernimento, porque estão vazias. A igreja, em muitos lugares, em muitos momentos, está cheia de gente vazia, que está conseguindo se encher das ideologias espirituais ou espirituosas, ou místicas, ou fantásticas, ou miraculosas. Senhor, eu quero encher minha mente da Tua palavra, da Tua verdade. Eu quero discernir coisas como tribulum, mas mais do que isso, eu quero discernir, Senhor, coisas como o lugar de Acaia, mas mais do que isso, eu quero, Senhor, discernir que não é que uns merecem e outros não. Eu quero discernir que não é meu merecimento era a cruz de Cristo, mas o Senhor entrou naquela cruz, subiu aquela cruz, o Senhor morreu no meu lugar, e não é por merecimento, é porque eu me esvazio. Então o Senhor vem preenche de coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem eu mereço, Senhor, mas a Tua graça me derrama.